Olá pessoal, tudo bem? Vamos construir uma paleta em azuis? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho. E vou agora construir juntinho com vocês uma paleta toda em tonalidade de azuis. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar. Quando nós selecionamos uma paleta para trabalhar com ela, é sempre importante a gente escolher um desenho, um tema, uma pintura que se adapte, que se adeque bem àquela paleta que escolhemos. No meu caso aqui, eu já tenho a minha folha pronta e eu vou fazer umas flores azuladas, roxas, que se adaptam muito bem aos tons de azul. Nesse caso aqui, eu selecionei 2 tons de azul. Você, quando for construir a sua paleta em casa de azuis, não precisa se ater exatamente, se eu não tiver o determinado tom de azul, eu não vou conseguir fazer a minha paleta. Não! O importante aqui é a gente selecionar 2 tonalidades. Uma que seja mais brilhante, mais clara, e uma que seja mais profunda. Assim eu consigo fazer luzes com aquela tonalidade mais clara e as sombras mais fechadas com aquela tonalidade mais escura. Eu também vou usar um roxo já pronto. E esse roxo, se eu diluir ele um pouquinho em água, vejam como ele já fica uma tonalidade super suave e delicada. Então eu vou usar essa variação desse roxo. Vou usar um rosa também, um rosa para dar uma esquentada. Uma coisa muito interessante na hora de construir a paleta é a gente utilizar cores que estejam lado a lado no círculo cromático. Os rosas e os vermelhos, a família dos rosas e vermelhos, estão lado a lado com a família dos azuis e que produzem na interseção entre eles o roxo. Então por isso que essas cores se comunicam muito bem, elas combinam muito bem, vão muito bem lado a lado. E por fim, a última cor que eu vou usar vai ser esse rosa que eu tenho misturado com o roxo já pronto. E vejam que tonalidade incrível. Então, a gente vai brincando com essas cores que a gente tem, sem muita definição. Isso é muito legal. É bom a gente experimentar as misturas e a gente experimentar num papelzinho separado. E esse papelzinho separado, no caso eu estou usando aqui embaixo, né, da minha própria folha, vai ser o meu guia, vai ser o meu norte. Isso é que é o bacana e interessante quando a gente escolhe, seleciona uma paleta de cores para trabalhar. Essa combinação de cores que estão lado a lado no círculo cromático é sempre uma combinação que dá certo, nunca tem erro, porque são sempre cores que conversam bem entre si. As cores contrastantes é preciso ter um pouco mais de cuidado para se utilizar. Tá na hora agora de botar a mão na massa, ou melhor, a mão na tinta. Vou começar pelo nosso fundo. Tô colocando um fundo bem clarinho, um roxo bem clarinho, daquele roxo pronto, aquele roxo já pronto, que eu diluí bastante em água, bem clarinho. O roxo já é uma cor que naturalmente aprofunda, já dá essa sensação de profundidade naturalmente. Então o roxo é uma cor excelente para se fazer fundo. E aí, fazendo uma camadinha bem levezinha de roxo, deixando os pontos com um pouco mais de tinta, outros com menos tinta, outros sem tinta alguma. E agora, deixar secar, não tem muito jeito não. A gente precisa desse fundo bem seco, porque a gente vai trabalhar com as flores em primeiro plano. E como eu coloquei bastante água, se eu iniciar a pintura das flores agora, ela vai, a cor, a tinta que eu colocar nas flores vai se espalhar, a gente chama de abrir, ela vai abrir pro fundo. Não é esse o efeito que eu quero nesse momento. Então vamos aguardar secar. Com a minha pintura já seca, com o meu fundo já seco, vamos então começar as flores. E eu vou começar com um azul mais claro, lembrando que na aquarela, regrinha de ouro, qual é? Sempre do mais claro, da cor mais clara para a cor mais escura. Sempre. Então eu vou começar com um azul mais clarinho. E ele é também mais brilhante. Percebam como o azul é um pigmento dominante, que a gente bota um pouquinho, mesmo com bastante água, ele se espalha, ele domina o ambiente. Por isso que quando a gente vai fazer misturas que levem azul, a gente deve sempre colocar o azul por último e bem pouquinho. E a gente vai aos pouquinhos dosando aquela mistura. Agora eu vou inserir o azul mais profundo. Assim, ele se mistura com esse azul cobalto, esse azul mais claro, mais brilhante, formando uma linda tonalidade bem profunda. Vamos para o violeta, já pronto, o roxo já pronto.
Esse também é bem escuro, bem profundo, bem dominante, um pigmento muito forte. Então, temos que ter cuidado e colocando aos pouquinhos. Vou colocar nas regiões de miolo das flores e assim eu dou mais profundidade. É como se o miolinho, o centro da flor estivesse mais para trás, mais profundo, e as pétalas mais acima, dá essa sensação de profundidade. No cabinho e nas folhinhas também eu uso esse roxo. Agora vamos para o rosa. O rosa vai dar vida ao nosso trabalho. Vejam só. Vejam como o rosa faz essa integração perfeita entre o roxo e o azul. O roxo é justamente essa mistura entre o azul e o vermelho, ou o azul e o rosa. Então, quando a gente coloca o rosa, é como se as duas cores naturalmente estivessem ali se fundindo. Essa mistura fica natural, leve, porque já é uma mistura que naturalmente acontece no círculo cromático. E é por isso que usar na sua paleta cores que estejam lado a lado no círculo cromático é sempre uma boa estratégia, porque elas vão sempre se harmonizar naturalmente. O rosa então dá aquela esquentada que o trabalho tava precisando, tava muito frio, frio até demais. Agora vamos para aquele roxo rosado, aquele roxo que eu misturei com o próprio rosa. E aí eu dou umas leves sombras e eu escureço a região onde tem o rosa. Então a sombra daquela região de rosa, eu boto um pouquinho de roxo, pronto, já criou aquela sombra. E também, como ela possui o roxo e o rosa, também cumpre com essa função de integrar as duas cores. Agora vamos intensificar as sombras com um pincel mais fino, dando alguns detalhes. Na aquarela, regrinha de ouro, sempre do mais claro para o mais escuro. Outra regrinha de ouro, a gente vai intensificando aos poucos o nosso trabalho. E agora que aquele excesso de água tá quase seco, eu posso ir fazendo ainda alguns efeitos com um lenço de papel, removendo aquele excesso de tinta. Mais uma vez, vamos intensificar as sombras. E a gente vai trabalhando assim mesmo, gente, camada sobre camada, até a gente chegar no resultado que a gente tem interesse. Vejam como eu dei uma sombrinha aqui nessa pétala e ela já deu a intenção de estar por trás da outra. Aquela outra eu não precisei mexer, é só eu dar a sombra que aí ela, uma vai para trás e a outra naturalmente salta, pula os olhos, vem para frente instantaneamente. Percebam como o pincel mais fininho nos ajuda a dar mais controle nas áreas menores. Quando a gente tem essas áreas menores, alguns detalhes, a gente usa esse pincel mais fininho para nos ajudar. Percebam como essas leves camadinhas de sombra vão jogando algumas pétalas lá para trás e automaticamente trazendo outras para frente. Esse efeito gera um interesse muito grande no olhar do espectador e cria profundidade na sua obra. Então, meus amigos, vale muito a pena investir nesses efeitos de luz e sombra. E assim eu vou fazendo em toda a obra, naqueles pontos em que eu sentir necessidade de uma sombra, de trazer um pouco mais umas pétalas para frente, ou naquela região em que eu achar que ela tá muito chapada, que ela tá toda muito da mesma cor, vamos dar uma variada ali? Opa, bota um escurinho, que a gente já consegue esse efeito de luz e sombra. Então é isso, meus amigos, já temos aqui, ó, nossa obra prontinha, nossa obra finalizada. Vejam como os azuis são bem fortes, são bem dominantes, vejam como eles saltam aos olhos. E construindo assim a nossa paleta, a gente consegue fazer efeitos maravilhosos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau!